Estou de frente hoje com um brasileiro que se tornou poliglota falando sempre a mesma língua. Fluente na gramática da bola, Joel Natalino Santana nasceu no 25 de dezembro, tem PhD em futebolês e isso sempre foi o suficiente para ganhar a vida, seja no Brasil, na África, no Japão ou nas Arábias. Foi como técnico da seleção da África do Sul, entretanto, que suas tiradas em inglês começaram a ficar famosas, a tal ponto que Joel virou garoto propaganda de uma marca internacional de refrigerantes com o bordão "Pode to be?". Falante, bem-humorado, pai de família orgulhoso, Joel conhece tudo de futebol e aos 63 anos só reclama de uma coisa, umas dores na bacia que nenhum campeonato consegue curar. Continua complicado isso? O que é que você tem, Joel? Ô, Gabi, é muito complicado. Essas dores eu já venho sentindo desde a época que eu estava no Japão. Talvez porque lá é muito frio. Eu trabalhei em Sendai, onde teve aquelas complicações todas do Japão. Sei, essas últimas. Então, de lá para cá eu venho sentindo muitas dores. Ou quando eu fico muito sentado, ou quando eu fico muito em pé, ou quando eu vou deitar, eu não tenho posição. Cama muito macia, me arrebenta. Você acha que tem a ver com a sua época de jogador? Tem, Não? porque a maioria dos jogadores que jogaram comigo naquela época são oriundos dessas dores, que é uma dor que é na cabeça do fêmur, com a bacia, onde há aquele encaixe da cabeça do fêmur. E ali, eles, por causa do tempo e por causa de muito esforço, também a parada de fazer exercício, eu engordei muito. Eu acabei, quando eu parei de jogar, eu pesava 80 quilos. Hoje eu peso mais de 100, 110, quer dizer, é muita coisa. Mas essas dores fizeram com que eu parasse de fazer qualquer atividade física. E isso aumentou essas dores. E dor mexe com a cabeça também. Não, mas eu tenho sofrido demais. Mas estou dizendo, você fica de mau humor? Mau humor, fico chateado, eu quero fazer as coisas, não consigo, eu quero caminhar na praia, não posso. Mas isso, você sabe que você falou que é jogador de futebol, mas eu tenho amigo que foi bailarino a vida toda e que teve esse problema, mas operou-se e ficou ótimo. Eu estou programado para mês que vem, ainda não tenho data, fazer uma operação que todos os amigos... Eu tenho medo danado, eu tenho medo de agulha. Eu tenho medo de agulha, avião, avião e barco que é lá no meio do mar, isso eu tenho medo. Cada um tem seu medo, né? Faz parte do contexto. Você já tem 3 de cara. Aí, rapaz, aí o que acontece? Mas me convenceram. As pessoas que fizeram a operação falaram que é um sucesso, a vida muda. Que bota titânio lá dentro? Você faz uma operação, o médico me explicou mais ou menos, tu dá um talho mais ou menos deste tamanho e coloca uma prótese, onde agora eu estou começando a fazer os riscos cirúrgicos e até uma imagem para ele fazer a fórmula da prótese que eu vou colocar no local. A recuperação é rápida. Agora, venha cá, quer dizer, eu estou tentando dourar a pílula, que para quem você que tem, não sou eu. Não, isso é rápido, não é coisa nada. Isso você... Eu outro dia estava falando sobre a situação do atleta de alto rendimento. Todos eles acabam tendo problemas, não é isso ou não? É porque, hoje não, hoje a parte da educação física, ela, principalmente nós brasileiros, nós melhoramos muito. Antigamente os treinamentos eram muito agressivos. Antigamente é o seu tempo, no você meu está tempo dizendo? era muito agressivo. Como é que era? Vou dar um exemplo. Eu comecei minha vida no Vasco. Então o Vasco tem uma arquibancada enorme. Nós subíamos naquela arquibancada correndo com uma linguiça de pneu cheia de areia nas costas, pulando. Você está brincando? Pulando. Quer dizer, eu tive um técnico uma vez no Rio Grande do Norte, quando eu já estava com... Eu parei com 30 anos. Quando eu vi que não dava mais, eu parei. Ele devia ter 28, 29 anos. Ele fez nós pularmos em volta do campo, saltando. Eu me lembro que nós demos mais de 300 saltos. Muita coisa. Nós corríamos na praia 8 a 10 quilômetros, numa areia muito dura, lá em Natal, e tinha um morro lá chamado Morro do Careca, onde quando você pisava na areia, a areia vinha quase no meio da perna. Quer dizer, eram treinamentos muito agressivos. Hoje não se usa mais esse tipo de trabalho.
Então, aí que nessa época o carro, um amortecedor sente a idade normal e natural, o esforço que foi feito nesses anos todos. E você tem que se educar a manter um peso que eu espero, né, porque eu era muito magro, Você vai ter que perder agora um peso. há uns 10 a 15, 20 quilos, porque eu era muito magro. Eu pesava 69, 70 quilos, já saindo do júnior para o profissional. Mas aí algum sábio, falou que eu tinha que engordar. Ganhar uma massa aí. E aí começaram a me dar um monte de remédio. Ah, Aconteceu o que aconteceu. Eu comecei a engordar. isso no tempo que você ainda era jogador? No tempo que eu era jogador. Você Engordei é um jogador frustrado ou não? Ou não? Ou você teve uma carreira longa? Não, eu só achei... Eu não fui o grande jogador, mas eu fui um jogador muito disciplinado. Eu treinava muito, eu trabalhava muito, eu levava a minha vida profissional muito séria. Até porque era o que eu sabia fazer na época. Até entrar para a Universidade Federal no Rio de Janeiro para fazer educação física, que foi outro sacrifício. Às vezes, hoje talvez não, mas naquela época era muito sacrifício, porque não dava para você equilibrar os horários de treinamento com os horários da faculdade. E eu tinha um professor que eu vinha correndo na faculdade, ele fechava a porta, chegou atrasado. E eu tinha que aprender a chegar mais cedo. Na época eu reclamava, mas hoje eu agradeço, porque disciplina para mim é disciplina. E é isso que você cobra dos seus jogadores? Muito, muito. Eu sou brincalhão, eu sou muito legal, eu sou piadista. Jogador para mim é tanto quanto, e às vezes até mais, porque eu sei o sacrifício de ser um jogador igual um filho, mas horário é horário, disciplina é disciplina, peso é peso, responsabilidade é responsabilidade. Eu aprendi assim. Ô Joel, como é que você vai acabar técnico? Porque técnico, essa é uma profissão danada, né? Olha aqui, ele ouve xingamentos, ele é constantemente pressionado, ele tem que confiar nos outros para dar resultado e não tem estabilidade no emprego. Você concorda? Tudo isso e até mais. As coisas que mais me aborrece quando eu vejo que eu já trabalhei inúmeras vezes, 5 vezes no Flamengo, 5 Você é o vezes rei do no Rio, Vasco. irmão. Ganhou título com os 4 do Rio. Fala. Botafogo. Botafogo, com Fluminense, com Vasco e com Flamengo. Que beleza. Eu sou o maior vencedor da história do futebol brasileiro, que ganhou no Rio de Janeiro com 8 títulos. Eu não, nós. Porque quem dá título a um treinador são os jogadores e são as pessoas que estão envolvendo. Porque para você hoje ser um grande treinador, você tem que ter pessoas em volta de você que vê o que você não pode ver. Acho que nem a sua produção. Né? Exatamente. Eu estou sendo atendido desde no momento que eu cheguei no aeroporto, as pessoas muito cavalheiras e tudo direitinho, organizado, cumprindo um horário sistemático que tem que ser assim. Mas a coisa que me aborrece mais em futebol é quando falta... Porque eu sou uma pessoa que eu tenho 30 anos de profissão. Eu não posso ser tratado como qualquer. Quando não há o respeito, quando não há a elegância. Foi isso que aconteceu agora com você acha, no Flamengo? Você entrar e sair de um clube, eu já entrei várias vezes e saí de clube. E todos os presidentes de clubes que eu passei, da Bahia ao Rio Grande do Sul, são meus amigos. Todos. Eu não tenho um que eu saí brigado, que eu saí chutando as coisas, falando um monte de coisa, até porque por respeito ao clube e respeito ao torcedor. Mas tem coisa que me machuca. Por quê? Porque olha, não deu. Eu trabalhei no Internacional, né, com o Fernando Carvalho. Eu fui despedido, nós jantando junto e tomando vinho. Eu entendi, a gente entende. Agora, quando você sai de um clube da maneira que eu saí, com a frieza... Como foi agora? A frieza que nós empatamos no jogo contra o Cruzeiro, que até nós jogamos bem. Os resultados não estão vindo, porque o Flamengo estava oscilando. Os problemas do Flamengo não vale a pena nem ficar falando em 6 meses que eu passei lá, tudo bem. E nós estamos numa posição intermediária.
E com alguns jogadores já começando a chegar para estrear, essas coisas todas, o time muito mexido. E nós empatamos um jogo contra o Cruzeiro, viemos numa viagem, até jogamos bem, não jogamos mal. E vimos numa viagem tranquila, conversando, eu recebo um telefone, 10h30 da manhã, para eu passar na Gávea, pelo atual diretor de futebol, com o vice-presidente, que estava me esperando, querendo bater um papo. Pô, tu bate papo, nós vamos voltar a treinar 3 horas da tarde, tu vai bater papo 10h30? Você já sabia o que era, então? Ah, claro. Às vezes você... O técnico, sabe quando está prestigiado... Eu vou perguntar uma coisa, Joel. Você chora numa situação dessas? Não, eu não choro. Quando saindo de lá, quando fica sozinho? Não, o que acontece é o seguinte, eu até depois de uma certa idade, eu estou muito chorão, muito emotivo, principalmente quando algumas coisas acontecem dentro da minha carreira. Mas nessa hora, sinceramente, eu fiquei muito chateado. Mas eu fiquei muito chateado que eu saí da Gávea, olha... Falaram 2 minutos comigo, olha... 2 minutos? Foi uma coisa sumária, simples, assim? Olha, estou com muita pressão e você sabe como é que é. Porra, peraí, você não... Eu tenho um currículo, eu tenho um nome, eu tenho conquista. Como você falou, eu trabalhei em 4 clubes na Arábia Saudita, trabalhei em 1 nos Emirados, fui técnico do Japão, fui técnico da África do Sul, trabalhei no Corinthians. Você sempre foi respeitado. É isso. Com certeza. Eu acho que a vida, o respeito, não é só no mundo profissional. O respeito você tem que ver até de uma criança, para ela saber já desde criança o que é um respeito profissional. Eu trabalhei num país que o respeito era em primeiro lugar. Mas, Joel, vem cá. Você não foi poupado. Eu não entendo por que você poupa o time a essa altura. Por que você não... Você fala assim, os problemas que eu não vou dizer. Diga, quais são os problemas que te levaram a isso? O respeito profissional pelo Flamengo, pelo Vasco, por qualquer clube, é a primeira coisa que eu levo dentro da minha vida. Principalmente quando se fala de Flamengo. Porque eu tenho um carinho muito grande, a torcida tem um carinho muito grande comigo. Todos os clubes que eu passei, eu nunca fechei a porta, eu deixei encostado. Até nesse caso você voltaria? Voltaria. E voltarei. Voltaria não, voltarei. Fala uma coisa para mim. Isso você está dizendo voltarei, eu já posso tirar conclusões aqui. Se cair uma presidência, vier outra, você volta, é isso? Meus amigos são todos que estão no Flamengo, no Vasco, em todos os clubes. Não estou falando que as pessoas são minhas amigas. Todas as pessoas que estão sendo candidatas no Flamengo são pessoas que eu já conheço há bastante tempo. São pessoas que já conviveram comigo. São pessoas que já sabem quem eu sou. Ô Joel, jogador derruba técnico ou não? Derruba. Derruba? Derruba. E o técnico percebe quando está sendo derrubado pelo jogador? Percebe? E não há o que fazer? Não tem jeito, que é um grupo. É o grupo, então? Não é um, é o grupo. E aí? Mas eu prefiro dentro da minha ótica, da minha índole, não acreditar. Mas o que acontece? Ele não se esforça como tem que se esforçar, ele não se doa como tem que se doar. Você diria... Ele reclama quando não tem que reclamar. Porque eu não estou dizendo que isso que aconteceu no Flamengo, pelo contrário. Pelo contrário, eu jamais vou acreditar numa coisa dessa. Aí será o fim para o Joel Santana. Mas você teve problema com o Ronaldo lá? Jamais tive problema com o Ronaldo. Foi essa situação que foram me desgastando no clube. Disseram que eu tive problema com o Ronaldinho, eu não tive problema nenhum, nós conversamos. Me disseram que eu tive problema com o Wagner Love, eu jamais, ele ia na minha sala falar comigo. Disseram que eu tive problema com o David, um profissional inteligentíssimo. Tínhamos conversa. Existe que você discorda de opinião, supomos. Eu via muita reclamação porque às vezes eu gosto de concentrar 2 dias, essa que é a verdade. E às vezes o jogador não gosta de concentrar 2 dias, até por uma sequência de jogos. E às vezes o jogador pergunta. E eu respondo por quê? Da necessidade. Nós, no momento mal de Libertadores, de Campeonato Carioca, de Brasileiro, nós temos que fazer alguma coisa para modificar o sistema da coisa. A coisa não está dando certo. Tu tem que mudar, tu tem que fazer. E às vezes gostar ou não gostar, isso é normal em qualquer profissão. Vou fazer uma pergunta de leiga, olhando de fora, aquela cidade maravilhosa.
treinar no Rio é mais complicado que em outros estados? Com certeza. É? Com certeza. O Rio tem muita festa, né? É, né? O Rio é uma cidade festeira, né? Tem Isso muitas é um coisas diferentes. complicador. Olha, o Rio é igual Nova York. Tu chega ao reinado com muita facilidade, mas você volta à pobreza com muita facilidade. O Rio é o Rio. Você conseguiria dizer que esse foi seu pior momento como técnico? E eu estou perguntando qual foi o seu pior momento para perguntar qual foi o seu melhor. Foi doloroso. Foi doloroso por quê? O presidente do Bahia, os presidentes do Bahia são pessoas que me adoram. E o Bahia precisava do meu trabalho, de eu tirar o Bahia da segunda. E um profissional que eu comecei com ele, chamado professor Paulo Jones, supervisor. No dia que eu saí do Cruzeiro, no outro dia de manhã, ele estava na minha casa para me levar para a Bahia. Eu fui. E nós juntos tiramos. Ainda colocamos o Bahia numa competição internacional que não ia 20 anos. E o objetivo final era fazer o Bahia campeão, que não era campeão de 10 anos. Então nós trabalhamos um time e começamos um campeonato. Nisso o Flamengo me convidou. E eu renuncio. Eu mando político, eu mando assim, precisamos, vamos. Aí começaram a fazer minha cabeça, essas coisas todas. Eu fui conversar com o presidente do Bahia. E ele tomou meu amigo e falou, Joel, o Flamengo te adora, precisa de você, eu sei o que é isso, eu te tirei agora, vai lá para resolver esse problema. A hora que você quiser voltar, você volta. Com ele e com o presidente. Foi por isso que eu vi você falar, opa, peraí, nós ainda precisamos ser campeões. Mas o trabalho estava todo encaminhado. O trem estava direitinho no trilho para ir parando nas estações. Será que você vai voltar para o Bahia agora, é isso? Não, agora eu não posso. Agora eu não posso. Final do ano, quem sabe. Bom, termina aqui o primeiro bloco de Frente com Joel Santana. Nós voltamos logo depois do intervalo. Até já.